Olá a todos, vamos a mais um vídeo do canal Corre na Bíblia. Hoje a gente vai continuar a nossa série em cima do livro de Jonas, uma exposição em cima deste livro. E eu queria deixar um recado para você. Você que tem assistido nossos vídeos e tem gostado do nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, de apertar o sininho para receber sempre as notificações quando postarmos nossos vídeos. Tá joia? Eu conto com a inscrição de vocês. Vamos continuar a nossa exposição. A gente vai trabalhar hoje Jonas 1, o versículo 4 e 5, onde a palavra de Deus diz: O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade de tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Amém? Como a gente viu no último vídeo nosso, Jonas ele tentava fugir de uma missão deixada por Deus a ele. A missão de ir a Nínive, a cidade assíria, para levar uma mensagem de Deus. Jonas, por saber que aquela mensagem poderia levar aquele povo ao arrependimento, ele prefere não levar aquela mensagem. Jonas queria que a ira de Deus permanecesse sobre aquele povo que era o inimigo de Israel. Jonas queria que a ira de Deus caísse sobre eles. Jonas então ele embarca em um navio lá para Tarsis, no sul da Espanha. Ele tenta ir o mais longe possível de Nínive, mas então aqui, no versículo 4, o Senhor começa a mostrar a nós e a Jonas toda a sua soberania e controle da situação. A gente vê aqui que o Senhor então faz soprar um vento forte e em uma grande tempestade cerca o local. É muito incrível quando a gente vê aquelas previsões meteorológicas e a gente tem fenômenos de grandes tempestades em um local. A gente vê quanta massa de ar tem que se mover para aquele local, a quantidade de nuvens, todo o movimento no céu para que aquela tempestade aconteça. Muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente não vê a grandiosidade desse feito de Deus. Muitas vezes a gente acha que essa tempestade é um vento forte que bate uma brisa no nosso rosto. Mas não é. Aqui, pelo relato, foi uma tempestade gigantesca. É importante ressaltar que Jonas estava num navio fenício. E muito provavelmente, segundo teólogos, historiadores, porque essas viagens muito longas naquele período, por muitas vezes eram feitas por fenícios. E eram navegadores extremamente experientes. E a gente vê aqui que a palavra de Deus fala para nós, no versículo 5, que os marinheiros ficaram todos com medo. Ou seja, era uma tempestade gigantesca. Deus moveu o céu de maneira grandiosa, ele mostrou toda a soberania e poder que só um Deus onipotente, que só um Deus todo-poderoso poderia ter. Jonas, então, ele vê aqui, a gente vê no livro de Jonas, exatamente todo o poder de Deus e controle sobre a situação. É interessante a gente perceber que todos os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade comum e natural. Eles perceberam que era algo que vinha de um ser superior. Os fenícios, eles eram um povo politeísta, né? E interessante que a gente vê aqui exatamente que cada um foi clamar ao seu Deus, cada um foi levantar o seu clamor ao seu Deus. Ou seja, aqueles marinheiros viram que aquilo era recado de algum Deus. Infelizmente, eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso, então eles estavam ali clamando por seus deuses falsos. E a gente vê então que esses marinheiros, eles tentam fazer de tudo para manter aquele navio sobre o mar. Eles jogam fora as suas cargas,
Eles tentam tornar aquele navio mais leve. Historiadores e teólogos defendem a ideia que esse navio continha em torno de 100 pessoas. Também pelo tamanho da viagem. Uma viagem desse porte só era viável com uma quantidade grande de passageiros também. E a gente vê aqui então que eles tentam fazer de tudo. Eles jogam as cargas para fora, eles tentam deixar aquele navio mais leve, mas nada adianta. Eles tentam clamar aos seus deuses falsos e nada adianta. Deus mostra toda a sua supremacia, soberania neste trecho. Então a gente vê que enquanto tudo isso estava acontecendo, onde estava Jonas? Jonas, como fala no final do versículo 5, Jonas desce ao porão e, por incrível que pareça, em meio a tamanha tempestade, ele dorme profundamente. A gente vê nessa atitude de Jonas, essa atitude de Jonas mostra o quanto que nós podemos estar insensíveis espiritualmente em momentos de fraqueza espiritual. Esse texto nos mostra que mesmo nós sendo redimidos por Cristo, mesmo nós conhecendo ao Senhor, podemos ter momentos de tanto esfriamento espiritual que a gente passa então por uma situação onde a gente não escuta mais a voz de Deus, não escuta mais a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia nesses períodos, Deus vai falar conosco através da sua palavra e nós não iremos compreender ou não iremos entender o que Deus tem falado conosco. Muitas vezes nesses momentos sentamos em bancos de igreja e a gente ouve os pregadores mandando uma mensagem que muitas vezes é uma mensagem do Senhor direta para nós. E nós não tomamos ciências daquilo. Jonas aqui ele demonstra o quão insensível espiritualmente um homem pode se tornar, mesmo conhecendo a Deus. O interessante é isso, que até os ímpios, até aqueles fenícios, eles compreenderam que era uma mensagem de um ser superior, que aquela tempestade era algo espiritual e era algum recado de algum Deus. Porém, Jonas, ele não compreendeu nada disso, pelo contrário, ele dormiu diante de toda aquela mensagem que Deus estava mostrando a ele, a todos naquele local e a nós aqui na Bíblia, de toda a sua soberania, todo o seu poder, de todo o seu controle sobre as coisas. Eu queria então deixar aqui uma conclusão. Primeiro, a gente viu aqui no versículo 4 a grandiosidade de Deus. Jonas, ele achou que poderia fugir de Deus, mas a verdade é que Deus se mostra aqui como um Deus soberano, que tem controle sobre toda a situação. E também, outra conclusão que a gente chega é exatamente que nós, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo reconhecendo a Deus, a gente pode ter momentos de fraqueza espiritual, momentos de esfriamento, momentos onde a gente passa a ter uma insensibilidade para com a palavra de Deus, com as mensagens que Deus tem transmitido a nós. Por isso é sempre importante estar em oração a Deus, para que Deus nos mantenha perseverantes, firmes e atentos a tudo que Deus tem falado conosco. É essa mensagem que a gente aprende aqui em Jonas 1, versículo 4 e 5. Na semana que vem a gente continua a nossa exposição, vamos aprender ainda mais o que desenrolou a partir daqui. Como Jonas acordou deste sono profundo e como Deus tratou tudo isso na vida de Jonas. Tudo isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe um like neste vídeo. Eu agradeço a companhia de vocês, que Deus abençoe as suas vidas.